É maravilhoso quando os sonhos se realizam, tudo acontece como planejado, mas a última coisa que queremos é enfrentar algo inesperado em um dia como um casamento, especialmente se envolver um criminoso armado pronto para matar. Em 1979, em Tambalé, República Dominicana, Gladys Ricard criava seu filho pequeno. Nesta época, a Gladys tinha 20 anos e se tornou mãe solteira após um relacionamento mal-sucedido no ensino médio. Sua irmã Norma vivia no Zeboá e Gladys sonhava em se juntar a ela para realizar seus sonhos. Gladys trabalhou muito para juntar dinheiro, se privando de tudo, dedicando todo o seu tempo ao trabalho e finalmente conseguiu migrar para os Estados Unidos, onde se mudou com a família de sua irmã em Manhattan, Nova York. Infelizmente, no início da mudança, ela não tinha dinheiro suficiente para trazer seu filho. Então, seu filho, Davis, ficou com a família em sua terra natal. Imediatamente após a mudança, Gladys começou a aprender inglês e conseguiu um emprego. Ela trabalhou muito para juntar a quantia necessária e trazer seu filho para os Estados Unidos. Em 1983, ela finalmente conseguiu. A jovem mãe se reencontrou com seu filho Davis, de 4 anos. Depois disso, Gladys entrou na faculdade. Ela sabia que sem educação teria poucas oportunidades. Queria aumentar suas chances de conseguir um bom trabalho e construir uma carreira. Gladys se formou em economia e usou seu conhecimento para trabalhar na área de contabilidade. Ela rapidamente se tornou uma profissional de primeira classe e uma das funcionárias mais valiosas da empresa. A mulher gradualmente subiu na hierarquia e Gladys conseguiu chegar ao cargo de contadora-chefe. Ela trabalhava em uma grande agência de turismo localizada no coração de Manhattan. Gladys não se encaixava no perfil clássico de imigrante. Ela aprimorou seu inglês, se formou, teve sucesso em um bom trabalho, economizou dinheiro para um apartamento. Na verdade, ela conseguiu realizar o sonho americano. Só faltava ter uma família completa, encontrar o amor. Mas Gladys era muito cautelosa nesse sentido. Parecia que ela preferia o sucesso profissional a relacionamentos e casamento. No entanto, tudo isso era apenas uma primeira impressão enganosa. Na verdade, ela sonhava em encontrar sua alma gêmea. Em 1992, depois de 10 anos nos Estados Unidos, ela fazia o mesmo caminho todos os dias, indo de metrô para o trabalho pela manhã e voltando para casa à noite, onde vivia com sua irmã. Foi no metrô que ela conheceu um homem chamado Agustín Garcia. Ele era um dos líderes da comunidade dominicana no estado, uma figura importante que, aos 40 anos, já havia construído uma carreira de sucesso. Como Gladys, ele havia se mudado para os Estados Unidos da República Dominicana em sua juventude. Da mesma forma, ele fez uma grande jornada profissional, saindo da pobreza para se tornar um empresário de sucesso. No momento em que conheceu Gladys, ele era dono de várias pequenas empresas e pai de 2 filhos de um casamento anterior, ambos morando com ele em uma grande casa. No entanto, não foi isso que deu fama a Agustín na comunidade dominicana local. Ele ocupava um lugar de destaque como uma pessoa que nunca dizia não, sempre pronta para ajudar o próximo. Ele sabia o que era imigrar e começar uma nova vida do zero. Por isso queria ajudar sinceramente todos que quisessem tentar a sorte nesse caminho difícil. Ele também se tornou diretor da Câmara de Comércio Dominicana em Nova York e de outras organizações ligadas à sua terra natal. Além disso, Agustín não era apenas membro dessas organizações, mas também desempenhava um papel social muito amplo. Graças aos seus esforços, vários jardins de infância e escolas foram abertos. Ele se tornou um membro respeitado e influente. O homem parecia ser o parceiro perfeito para Gladys,
uma jovem mulher igualmente ambiciosa e compassiva. Uma das características mais atraentes de Agustin, na opinião de Gladys, era seu caráter dócil. Ele se comportava como um cavalheiro, era educado e sociável e imediatamente chamou a atenção de Gladys. Na verdade, o encontro deles foi um mero acaso, pois Agustin quase nunca usava o metrô. Ele estava lá por coincidência, quando o carro de um empresário rico quebrou. Ele foi imediatamente cativado pela beleza de Gladys e decidiu conhecê-la. Eles conversaram durante o resto da viagem e trocaram telefones para se encontrar em breve. Imediatamente depois, começou o romance deles. Agustin levava sua amada para restaurantes, a presenteava com refeições requintadas, dava presentes caros. A família de Gladys ficou feliz por ela quando soube do novo namorado. O homem era um candidato digno a marido e pai de seu filho. O casal se encontrou por um tempo, até que Agustin decidiu levar o relacionamento para o próximo nível. Ele pediu que Gladys se mudasse para sua casa. A jovem mãe aceitou com entusiasmo essa oferta tão esperada. Segundo ela mesma, neste momento, ela mais desejava um casamento. Seu sonho era receber uma proposta de Agustin para que pudessem criar os 3 filhos juntos. Além disso, Gladys queria ter filhos com ele. Aos 33 anos, ela finalmente se mudou com seu amado. Mas desde o início, as coisas começaram a mudar para pior. Seu filho, Davis, teve muitas dificuldades em se dar bem com os filhos de Agustin. O menino fez o seu melhor, principalmente a pedido de sua mãe, que o implorava de todas as maneiras possíveis para que ele se desse bem com todos. Mas os filhos do homem eram muito arrogantes com o filho de Gladys, e os conflitos, infelizmente, não cessaram. A situação só piorou. Além disso, Agustin sempre estava do lado de seus filhos, mesmo quando eles estavam claramente errados. Isso causou muita tensão no casal. Depois de 2 anos de vida juntos e discussões intermináveis, Gladys percebeu que não queria mais atormentar seu filho e disse ao homem que eles não poderiam mais viver juntos. Agustin concordou com ela, mas não rompeu o relacionamento. Ele ajudou a mulher a encontrar uma nova casa, que ficava a poucos minutos de carro da sua. Era uma casa espaçosa de 2 andares. Ele não poupou dinheiro para sua amada. Parecia que dessa forma ele poderia suavizar os ângulos no relacionamento. O casal continuou a se encontrar e Agustin visitava Gladys. A essa altura, Gladys estava tão acostumada com Agustin que o considerava quase um membro da família. O empresário bem-sucedido apresentava sua companheira como sua esposa em todos os lugares. Apesar de o relacionamento deles não ser formalizado pelo casamento, Gladys continuou tentando convencer o homem a se casar. Mas ele se recusava com insistência, justificando tudo com seu casamento anterior mal sucedido. O homem insistia que não queria mais se casar oficialmente e ter filhos, pois não via sentido em burocracias desnecessárias. Na opinião de pessoas próximas a Gladys, com o tempo, tudo isso chegou ao ápice, quando a felicidade de Gladys nesse relacionamento começou a desaparecer. O casal começou a esconder os lados desagradáveis do homem. Como se viu, ele tinha casos extraconjugais ocasionalmente e também começou a se comportar de forma cada vez mais controladora. A situação apenas se agravava. Gladys sabia de tudo isso e ficou calada por muito tempo, pois não queria problemas. Infelizmente, sua inação só piorou a situação. Durante uma discussão, Agustin tirou sua arma e correu atrás de Gladys. Ela conseguiu se esconder e trancar a porta, mas a partir daquele momento, a mulher percebeu que era hora de romper com o namorado. No entanto, o medo do manipulador, por um tempo, não permitiu que ela terminasse o relacionamento.
Ela queria ter um motivo convincente para que Agustin não tivesse mais argumentos. A maneira mais fácil de fazer isso seria pegá-lo em flagrante com outra mulher. A situação se agravou até o outono de 1998, quando Gladys finalmente foi ao escritório de Agustin e o encontrou com outra mulher. Essa foi uma ótima oportunidade para romper a ligação. Ela imediatamente disse ao homem que tudo havia terminado. Saiu de sua casa e também avisou todos os seus entes queridos, para que todos soubessem que o empresário bem-sucedido não era mais um convidado bem-vindo na casa de Gladys. Apesar do término, Agustin não estava preparado para tais mudanças. Ele via Gladys como sua propriedade, da qual era dono há 7 anos. Após a briga, ele ligava para ela constantemente, deixava presentes na porta, buquês de flores e até uma Bíblia. Gladys considerava isso tentativas patéticas de reconquistá-la. Mas a família via algo mais nisso. Parecia que o homem estava dando presentes simbólicos com um significado oculto. De qualquer forma, a mulher não pretendia reatar o relacionamento com ele em nenhuma circunstância. Alguns meses depois, Gladys conheceu um homem chamado James Preston Jr. em um restaurante. Eles se encontraram durante o intervalo do almoço. O novo conhecido também trabalhava na área de contabilidade e também tocava música como freelancer. Desde o primeiro olhar, surgiu uma ligação entre eles. Depois de alguns encontros, o casal decidiu oficializar o relacionamento. Em 2 meses, James e Gladys passavam todo o tempo livre juntos. Finalmente, a data do casamento foi marcada para 26 de setembro de 1999. Gladys e sua família estavam felizes, pois o sonho de longa data da mulher de um casamento e um vestido branco estava prestes a se realizar. Gladys estava ocupada com as alegrias dos preparativos para o casamento, tanto que nem percebeu que Agustin vinha à sua casa quase todas as noites e a observava por horas. Ele simplesmente não conseguia superar seu ciúme. Em 12 de agosto, 1 mês e meio antes do casamento, Gladys e seu noivo estavam curtindo uma noite romântica tranquila na casa da noiva. De repente, Agustin apareceu na porta. Inicialmente, ele pediu educadamente para conversar com sua ex, mas ela se recusou. Então o homem se enfureceu, começou a gritar e jogou pedras nas janelas. Temendo mais agressões, Gladys chamou a polícia. Agustin foi detido, mas ela decidiu não apresentar acusações para que o ex não tivesse problemas. Além disso, ela não queria se distrair dos preparativos para a festa. Isso foi um grande erro. Em setembro, a 2 dias do casamento, Gladys foi ao supermercado para comprar tudo o que precisava para as damas de honra. Como se viu, o ex-marido a seguia o tempo todo. Ele a emboscou em um dos corredores do supermercado e a abraçou como se eles tivessem um bom relacionamento e até fossem um casal. Gladys não resistiu para não provocar a ira do perseguidor. Eles simplesmente conversaram com o ex e depois se despediram. Naquela noite, ela estava conversando com seu futuro marido e familiares. Ela se queixou do comportamento de Agustin, que estava se tornando muito obsessivo e a estava preocupando. Infelizmente, ela não fazia ideia do quão perigoso ele era. Chegou o dia tão esperado, 26 de setembro de 1999. Gladys, de 39 anos, estava em casa com sua família e amigos. A mulher estava se preparando para a cerimônia. Ela estava vestida, seu cabelo e maquiagem estavam prontos. A noiva estava radiante de felicidade. Tudo isso foi registrado em fotos e vídeos. Esses foram os últimos momentos da vida da noiva. Neste momento, o noivo já a esperava na igreja. No entanto, as circunstâncias se desenrolaram de forma que esse momento feliz foi ofuscado. O ex-namorado e perseguidor da noiva entrou na casa.
O homem puxou repentinamente um revólver calibre 38 de sua bolsa e disparou 3 vezes na noiva. A primeira bala atingiu seu braço, a segunda sua coluna e a terceira sua cabeça. Após o terceiro disparo, a vítima morreu instantaneamente. Os paramédicos que chegaram mais tarde se mostraram impotentes. O sonho da mulher de um casamento nunca se realizou. O atirador foi preso imediatamente e levado para a delegacia. Ele não tentou fugir e não ofereceu resistência durante a prisão. Lá, Agustin conversou com um dos investigadores. O assassino confessou que estava indo para sua casa em Manhattan e decidiu passar de carro pela casa da ex. Ele fazia isso o tempo todo. A partir dessas palavras, parecia que esse comportamento era uma verdadeira perseguição. Mas Agustin não viu nada demais nessas viagens, explicando-as com sua sentimentalidade. Naquela manhã de 26 de setembro, ele ficou chocado com o grande número de pessoas de vestido e smoking, além de alguns limousines em frente à casa da ex. Ele não tinha ideia de que Gladys estava se casando. O homem ficou tão surpreso que passou várias vezes pela rua de ida e volta antes de parar em frente à casa. Agustin ainda não entendia quem estava se casando e decidiu entrar na casa para saber o que estava acontecendo. Assim que o homem saiu do carro do outro lado da rua, o irmão da vítima, um jovem chamado Juan, se aproximou dele. Ele estava cauteloso, pois conhecia o caráter perverso do ex de sua irmã. O parente tentou convencê-lo a ir embora para não estragar o casamento de Gladys. Então, Agustin percebeu que a ex estava se casando, mas não demonstrou isso. O homem inventou uma desculpa, dizendo que havia sido convidado para a festa. Por isso, o irmão não o impediu e ele entrou na casa tranquilamente. Ninguém o contestou. Quando o criminoso foi questionado pela primeira vez para descrever o tiroteio na casa, o assassino afirmou não se lembrar de nada. Mas depois de algum tempo, Agustin confessou aos detetives que sempre carregava uma arma consigo e a levou para a casa. Quando perguntado por que ele havia matado uma mulher inocente, ele não quis responder. No dia seguinte, o detido foi levado ao tribunal para uma audiência preliminar. Ele deveria ouvir a lista de acusações. Ele teve a chance de se declarar culpado e evitar um julgamento exaustivo. Ele recebeu uma fiança de $5 milhões, o que indicava a grande ameaça que o criminoso representava para a sociedade. A imagem de um homem bom e influente desabou em um instante. O ataque se tornou um crime de alto perfil. Devido ao trabalho ativo da mídia, a história ganhou ampla cobertura. Jornalistas, por sua vez, publicaram declarações chocantes, rumores e suposições mais absurdas. A fotografia do assassino começou a aparecer regularmente em notícias nacionais. A escala do caso atraiu advogados, incluindo profissionais de primeira classe que apenas queriam se promover e construir uma carreira com um assassinato de alto perfil. O julgamento do empresário foi marcado para 2 de outubro de 2001. Assim, os advogados tiveram quase 2 anos para se preparar cuidadosamente para o caso e construir uma imagem positiva do criminoso. Os advogados contratados imediatamente começaram a trabalhar com a mídia, realizar conferências de imprensa, fazer discursos para o público. Tudo isso era necessário para formar uma opinião específica das pessoas sobre o crime em questão. Os advogados estavam tentando apresentar Agustin como a vítima. A primeira tentativa que eles fizeram foi acusar o irmão de Gladys, Juan, e o filho da vítima de agressão contra o intruso. O homem não pretendia matar sua ex. Isso foi um acidente quando ele começou a defender sua vida contra Juan e Davis, que o atacaram juntos. Paralelamente, os advogados começaram a difamar Gladys.
alegando que ela tinha vários casos extraconjugais e que Agustin e ela pretendiam reatar o relacionamento. Mas, pelas costas dele, a mulher estava se preparando para se casar com outro homem. Foi por essa razão que o assassino puxou o gatilho, devido a um colapso emocional. Agustin ficou chocado ao ver sua amada se casando, claro, não com ele. Embora eles estivessem juntos no supermercado um dia antes, no mesmo momento Juan o atacou, o que provocou os tiros. Na opinião dos advogados, foi um crime em estado de choque que, de acordo com as leis do estado, era considerado homicídio culposo. Nesse caso, o acusado seria condenado a uma pena muito mais branda. Para Agustin, seriam de 5 a 10 anos de prisão em vez de prisão perpétua. A imagem do homem como uma pessoa atenciosa e compassiva, que dedicou sua alma e coração à comunidade latino-americana de Nova York, desempenhou um papel importante na aceitação dessa posição pelo público. Assim que se espalharam boatos falsos de que Gladys traía a Agustin, a atitude em relação a ela piorou. Surgiram até pessoas que acreditavam que a vítima merecia o que aconteceu. Tudo isso foi um verdadeiro choque para a família Ricard. Depois que os parentes de Gladys perceberam o quão prejudicial era o trabalho dos advogados do assassino, eles começaram a frequentar todas as conferências de imprensa para defender o bom nome da noiva assassinada. Os irmãos e irmãs da vítima, além dos pais, insistiam que os rumores sobre as traições eram uma mentira suja. Eles afirmavam que o relacionamento entre o assassino e sua vítima havia terminado há muito tempo e não havia sido retomado. Era Agustin quem continuava a perseguir a mulher obsessivamente, se comportando de forma inadequada, mas, por compaixão por Gladys, ele não teve problemas com a lei até o assassinato. Infelizmente, ele mesmo se mostrou incapaz de compaixão. A informação sobre a denúncia do assassino chegou ao juiz. As conferências de imprensa e as entrevistas com jornalistas foram oficialmente proibidas, mas elas já haviam causado um dano colossal à imagem da vítima. Isso se tornou um problema para a acusação. Mesmo durante o julgamento, os advogados continuaram a apresentar o criminoso como a vítima, difamando a memória dela. Eles até tinham uma carta importante. Como se viu, o processo do ataque e a morte da noiva foram gravados em filme. O início da festa e os preparativos foram filmados. Agustin não percebeu isso quando a primeira etapa do julgamento foi marcada. Somente o juiz tinha o direito de ver essa filmagem. Os advogados continuaram insistindo que esse material não deveria ser apresentado ao júri. Eles chamavam isso de uma vantagem injusta para a acusação. Os advogados lutaram com todas as suas forças para evitar esse argumento crucial da promotoria. Após longas discussões, o tribunal decidiu que a prova poderia ser usada, mas somente o momento em que o tiroteio na noiva era registrado. Era um trecho de 15 segundos, e a acusação tinha dúvidas se isso seria suficiente para convencer o júri, considerando que esse momento da filmagem poderia ter sido tirado do contexto, o que dava aos advogados espaço para manobra. Os advogados continuaram a construir sua tática, alegando que o ataque repentino do irmão e do filho da vítima fez com que Agustin pegasse em armas e que as 3 balas que atingiram Gladys foram disparadas acidentalmente. Apesar dos protestos da família da vítima, os advogados do assassino insistiam que tudo isso foi causado pelo estilo de vida promíscuo dela. Várias testemunhas foram apresentadas pela defesa, incluindo uma família que morava perto de Agustin. No tribunal, o pai e a filha deles afirmaram ter visto Gladys na casa poucos dias antes do incidente.
Eles até acreditavam que o casal ainda estava junto e vivia junto, embora, na verdade, a mulher tivesse ido buscá-la para pegar suas coisas. Graças a essas manipulações, os advogados conseguiram conquistar a simpatia do júri pelo criminoso. Felizmente, a promotoria tinha algo para responder. Obviamente, a tática se baseava principalmente na filmagem. Eram imagens tristes, nas quais o criminoso tirava a vida de sua antiga namorada diante de sua família, incluindo seu filho. Era evidente que ele não estava se defendendo, pois todas as balas disparadas atingiram a vítima. Após a demonstração do que aconteceu, a acusação começou a apontar outras falhas evidentes na versão dos advogados. Em particular, no trecho de 15 segundos da gravação, não havia nenhuma prova de que o assassino havia sido atacado depois de entrar na casa de Gladys. Ninguém sequer se aproximou dele. Apesar disso, Agustin tirou sua arma e abriu fogo. Além disso, ele não tentou se defender, pois a arma estava carregada e apontada para a noiva do início ao fim. O ataque foi claramente um ato premeditado por ciúmes, pois o criminoso foi para a casa com uma arma, pronto para matar. Além do fato de que a arma estava cheia de balas, ele carregou munição extra. Aparentemente, caso o carregador completo não fosse suficiente para executar a vítima. Mas os advogados também tinham respostas para isso. Agustin era um empresário conhecido e bem-sucedido, que poderia ter inimigos e por isso sempre carregava uma arma carregada para se defender. A promotoria também tentou refutar a mentira dos advogados que estavam apresentando a vítima como uma pessoa promíscua. Existiam inúmeras evidências de que, após o término, o ex-namorado perseguiu a mulher por muito tempo. O filho dela tinha medo de Agustin. Ele sabia o quão cruel esse homem era. Sua bondade e desprendimento eram uma máscara que escondia o verdadeiro rosto do criminoso. A perseguição e as visitas imprevisíveis de Agustin duraram pelo menos nos últimos meses. No carro do criminoso, foi encontrada uma lista de placas dos carros que estavam estacionados perto da casa de Gladys. Ele não apenas estava perseguindo sua futura vítima, mas também estava fazendo um censo de cada pessoa que estava constantemente em sua vizinhança. Provavelmente ele queria separar os carros dos vizinhos e identificar o carro do futuro marido de Gladys. Enquanto o debate continuava, o assassino tomou uma decisão polêmica de repente. Ele decidiu fazer um discurso em seu nome diante do júri. Foi exatamente isso que influenciou a sentença que se seguiu. Vale a pena notar que, na prática jurídica, tal ação pode ser totalmente destrutiva, mas também pode salvar o réu. Em outubro, a acusação pediu que ele falasse sobre o incidente na casa. Esperava-se que ele repetisse exatamente a versão dos advogados, segundo a qual ele havia entrado em estado de choque e havia perdido o controle de si. Em vez disso, o criminoso afirmou ter se sentido calmo ao ver a ex em seu vestido de noiva. Segundo Agustin, Juan e Davis o atacaram, mas esse argumento já havia sido refutado há muito tempo após a exibição da filmagem. Ao mesmo tempo, segundo o acusado, ele realmente havia se desligado da realidade naquele momento e não se lembrava como havia atirado com a arma. Para a sorte da promotoria, nada do que ele disse correspondia ao estado de choque. Durante esse relato, o criminoso tentou demonstrar remorso e até chorou, mas depois da entrevista, tudo isso parecia pouco convincente. Em 1º de fevereiro de 2002, a família da vítima aguardava a decisão final. Após longas audiências, o júri se retirou para deliberar sobre a sentença. Agustin foi considerado culpado de homicídio doloso e condenado à prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional após 30 anos atrás das grades,
Gladys foi enterrada em sua cidade natal, Tambale, na República Dominicana. O corpo foi enviado para sua terra natal uma semana depois da morte da mulher. Ela foi enterrada com seu vestido de noiva. Um ano após sua morte, uma moradora da Flórida vestiu seu vestido de noiva e correu uma maratona. Depois, ela deu uma entrevista e afirmou que fez isso em homenagem à morte de Gladys e também para lutar contra a violência doméstica. Até hoje, várias comunidades organizam marchas de noivas anualmente em todos os estados. Infelizmente, isso não leva a uma redução significativa da gravidade do problema. Após os processos judiciais, Agustín se recusou a falar em público e não deu nenhum comentário aos repórteres. Sabe-se que desde o início de sua prisão, ele se voltou para o Evangelho e começou a pregar entre criminosos. Paralelamente, seus advogados lutam para que sua pena seja reduzida. Vários recursos foram rejeitados. Agustín ainda está preso e terá direito à liberdade condicional em 2029.